Madrugada do dia 2 de fevereiro de 1959, nordeste dos Montes Urais, antiga União Soviética, atual Rússia. 9 exploradores que decidem fazer uma escalada pelo gélido monte são encontrados mortos em circunstâncias no mínimo enigmáticas. O caso fica ainda mais curioso quando reúne registros dessa viagem, mesmo numa década onde isso não era comum. Características muito estranhas envolvendo a cena da tragédia e teorias que até hoje deixam pessoas angustiadas em saber qual é, afinal, a verdade sobre o incidente em Passo Dyatlov. Esse é o nosso assunto de hoje aqui, no Investigação Criminal Internacional. Num caso esquisito, onde parece que nada se encaixa, tudo é muito estranho e mesmo esse caso tendo uma solução, as pessoas da internet não aceitam essa solução até os dias de hoje e inclusive existem mais de 70 teorias para tentar explicar esse caso em questão. Bom, hoje eu vou contar um dos maiores mistérios da humanidade, que é o caso Dyatlov Pass, que como eu falei, até existe uma solução, mas não significa que ela seja bem aceita para a maioria das pessoas. Segundo documentos encontrados pela polícia, o grupo em questão eram de 10 exploradores unidos para o Congresso do Partido Comunista da União Soviética daquele ano, por um grupo liderado por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio de 23 anos. Vale lembrar que tanto Igor quanto todos os demais membros tinham certificação nível 2 em trilhas e alpinismo. O objetivo deles era chegar até uma montanha chamada Ortorten, mas eles nunca conseguiram chegar até o destino final. Isso porque um incidente terrível acabou acontecendo cerca de 10 quilômetros antes deles chegarem no destino final. Mas vamos do princípio, porque como eu falei, havia algo de curioso nessa expedição. Era 1959 e eles iriam documentar tudo diariamente, com vídeos, fotos, telegramas, diários, até o momento em que isso parou de acontecer. O grupo começou a sua viagem no dia 23 de janeiro de 1959. Essa viagem foi planejada pelo líder do grupo, que era o Igor Dyatlov, que chegou a pedir algumas dicas para alguns amigos geógrafos para saber qual seria o melhor trajeto para eles realizarem a viagem, mas no final das contas meio que ele acabou acertando todo o trajeto por conta própria. Essa viagem, se iniciou naquele dia em questão. Boa parte desse primeiro trajeto foi realizado de trem ou então pegando caronas com caminhões e foi uma viagem bem longa até eles chegarem ali na região da montanha de Ortorten. Nisso, eles passaram por vários locais e várias paisagens diferentes e um fato que é muito importante a gente mencionar é que toda a viagem até o momento do incidente foi muito bem registrada. Isso porque eles levaram consigo várias câmeras fotográficas, vários rolos para eles poderem fazer as fotos, eles também tinham relatórios, cada um deles tinha seus diários pessoais, então tudo era anotado e tudo era extremamente fotografado. O objetivo do grupo era a montanha Ortorten, e partindo com esse rumo saíram 10 jovens obstinados. Eram eles Igor Dyatlov, de 23 anos, Yuri Doroshenko, de 21, Lyudmila Dubidina, de 20, Georgy Kirovchenko, de 23, Alexander Kolevatov, de 24, Zinaida Kolmogorova, de 22, Ruster Slobodan e Nikolai Tybo-Brigbol, ambos de 23 anos, Semyon Zolotaryov, de 38, e apenas um sobrevivente, Yuri Yurin, um jovem de 21 anos, com uma sorte que ele nem poderia imaginar naquele momento. Apesar do grupo ser de 10 pessoas, um deles acaba indo embora da viagem mais cedo. Essa pessoa que vai embora mais cedo foi Yuri Yudin e ele acaba indo embora mais cedo porque ele já tinha alguns problemas de hérnia de disco, então ele começou a sofrer muitas dores, principalmente na coluna e também no joelho. Então ele foi embora da viagem direto para o hospital para poder tratar as dores que ele estava sentindo. E acaba, que justamente por ele ter ido embora mais cedo, que ele acaba se tornando a única pessoa que sobreviveu ali daquele grupo. No entanto, vale lembrar, que o amigo ter ido embora mais cedo foi uma coisa que deixou o restante do grupo bem triste e isso a gente pode ver no diário da Zinaida. Em 27 de janeiro de 1969 ela escreveu: "Hoje é o primeiro dia da nossa grande jornada. A mochila não é muito grande, mas ela é um tanto pesada.
Sim, o Yuri Yudin está nos deixando hoje. Seus nervos ciáticos inflamaram novamente e ele está indo embora. Que pena. O caso Dyatlov é até hoje envolto de muitas crenças sobrenaturais, de maldições, de terrenos sagrados que não deveriam ser tocados, datas que atraíam mau agouro, e o que não faltou para aquele grupo foram alertas. Então, quando eles chegaram ali mais ou menos na região da montanha que eles queriam ir visitar, eles acabaram entrando em contato com o povo local, que era o povo Mense, um povo indígena que topou ajudar eles de diversas formas, e justamente por eles terem contato ali com aquele povo, eles também acabaram conhecendo um pouco sobre as lendas que haviam ali naquela floresta. Basicamente, esse povo acreditava que aquela floresta era meio que abrigada por vários espíritos que não gostavam de ser incomodados, e inclusive eles tinham uma lenda de uma certa vez que 9 guerreiros teriam ido para aquela floresta justamente para caçar animais, né, para eles poderem consumir, e acabou que esses 9 guerreiros acabaram sendo mortos por essas forças da natureza. E também eles acabam descobrindo que as montanhas na região meio que tinham um significado na linguagem daquele povo. Por exemplo, a montanha Ertorten às vezes era descrita como a montanha dos mortos, enquanto também ela era descrita como a montanha Não Valá. Ainda assim, o grupo seguiu seu caminho. Tudo registrado, documentado e relatado para os seus próximos. Isso até o dia 1º de janeiro. Em 28 de janeiro de 1959, o grupo montou o acampamento deles na base de uma montanha, que não era aquela montanha do objetivo final deles, e eles permaneceram ali alguns dias. Eles chegaram a enviar o último telegrama avisando a família que eles tinham montado o acampamento deles. Eles sempre estavam mandando mensagens, cartas, telegramas para a família, para saber que estava indo tudo bem na viagem. E depois disso, né, a partir do dia 30 de janeiro e para o dia 1º de fevereiro, não houve mais nenhum registro do que aconteceu com eles. Como mencionado, toda a viagem era muito documentada, era fotografada, eles tinham os relatórios e depois disso nada mais foi descrito. Por isso, acredita-se que o incidente de Dyatlov Pass tenha acontecido na madrugada da transição do dia 30 de janeiro para o dia 1º de fevereiro. A caminhada no dia 1º de fevereiro começou à tarde, com o grupo percorrendo apenas 2,5 milhas, cerca de 4 quilômetros nesse dia. O excesso de equipamentos e alimentos era armazenado em uma plataforma na floresta chamada de Labaz, uma base do acampamento. Essa estrutura foi montada por volta das 17 horas em uma encosta de Kolotsiakl e apenas 10 milhas ou 16 quilômetros do Monte Otorten. Isso é para vocês entenderem que eles eram jovens experientes e organizados. Os alpinistas jantaram por volta das 18 horas e às 19 horas, 1 ou 2 membros do grupo se afastaram para fazerem suas necessidades. Provavelmente Simayan Zolotaryov Nikolai Thibault-Brignon. Após esse momento, algo deu catastroficamente errado e os contatos e registros desses jovens pararam. Conforme os dias foram passando, chega ali mais ou menos por volta de 20 de fevereiro de 1959, os familiares começam a achar muito estranho que eles não recebiam mais nada. Afinal, eles sempre estavam recebendo telegramas e eles começaram a se preocupar que talvez alguma coisa tivesse acontecido. Óbvio, os familiares não esperavam que o pior teria acontecido, eles acharam que talvez alguma coisa estivesse atrasando a viagem deles e nisso eles acabam entrando em contato com as autoridades. No dia 26 de fevereiro, então, uma equipe de primeiros socorros acaba chegando até a região onde eles encontram a barraca montada pelo grupo simplesmente abandonada e também eles acabam encontrando algumas pegadas que iam até a floresta e foi lá que eles acabam encontrando os primeiros corpos. Eu vou citar algumas particularidades do crime e a Lady vai complementar com outras curiosidades, porque é nessa cena do incidente que as coisas não se encaixam como sendo algo simples. Naquele frio insuportável, eles rasgaram a tenda por dentro e aparentemente fugiram com poucas roupas, aliás, alguns praticamente de roupas íntimas. Por quê? Os investigadores disseram que a tenda foi aberta por dentro e que os esquiadores fugiram de meias e mesmo descalços. Nós estamos falando de uma cadeia de 9 ou 8 conjuntos de pegadas deixadas por várias pessoas numa neve intensa, numa temperatura que beirava 30 graus negativos. Um único sapato largado, podia ser mesmo ali perto da orla de uma mata próxima, mas depois de 500 metros, toda aquela região, para nós termos ideia do frio, já estava completamente coberta de neve. O médico legista registrou livor mortis, que são manchas hipostáticas, nas costas de ambos os que saíram para mais longe, e Krivonitchenko foi encontrado virado para cima.
indicando que alguém havia movido os corpos após as mortes. Mas quem? Bom, a barraca, a primeira coisa estranha que a perícia notou é que ela tinha alguns cortes e tudo indicava que aqueles cortes foram realizados de dentro para fora. Ou seja, eles acreditavam que alguma coisa teria trazido um desespero muito grande para eles, então eles acabaram decidindo cortar a barraca para poder fugir dela. Mas vale lembrar, a gente está na Rússia, no inverno russo, então o frio lá era gigantesco e mesmo assim muitos deles acabaram saindo da barraca usando apenas as roupas íntimas, usando apenas pijamas, que era uma coisa que não poderia proteger em nada eles do frio. As duas pessoas que foram encontradas mais próximas da barraca foram a Zinaida. Ela estava com o rosto bem roxo, né? Na verdade, o rosto dela foi encontrado contra a neve, então isso poderia explicar o porquê o rosto dela foi encontrado com essa coloração. Ao contrário de boa parte das outras vítimas, ela estava bem agasalhada e as palmas das mãos dela também estavam bem roxas. A segunda pessoa que estava próxima da barraca era o Igor Dyatlov. Ele estava segurando em um dos seus braços vários galhos, muito provavelmente eles estavam tentando fazer algum tipo de fogueira para eles poderem se aquecer e o outro braço dele estava tampando o seu rosto. Depois disso, eles encontraram outras duas vítimas que eram dois Yuris, né? Não aquele Yuri que foi embora, os dois Yuris que ficaram. Essas duas vítimas em questão estavam usando apenas as cuecas e pijamas, então estava realmente muito frio. Além disso, o corpo deles também tinha sido coberto por folhas e gravetos, então a polícia acredita que eles tenham sido as primeiras pessoas a morrerem e talvez os outros participantes do grupo decidiram cobrir o corpo deles com essas folhas. Não se sabe ao certo por que foi encontrado dessa forma. E também outra coisa que o legista percebeu no corpo deles é que a mão dele estava dilacerada. Eles acreditam que isso aconteceu porque talvez, né, os dois Yuris estivessem tentando subir na árvore ou para pegar galhos para fazer a fogueira, ou então que talvez eles estivessem tentando subir para se esconder de alguma coisa, ou então que eles estivessem tentando subir para poder ter uma visão da barraca. Não se sabe ao certo, mas eles estavam tentando subir em cima da árvore e acredita-se que justamente por causa do frio eles não tenham sentido que a mão dele estava sendo machucada. O Rustin também foi encontrado nesse primeiro momento. Uma peculiaridade do caso dele é que no crânio dele foi encontrado uma fratura de 17 centímetros e uma coisa que aconteceu não só no caso do Rustin, mas como em todos os outros, é que todos aqueles que tiveram fraturas ósseas, essas fraturas eram internas, ou seja, não havia sinais de luta, sinais de facada, de tiros, nada que era externo, era tudo interno e aquilo deixava toda aquela história ainda mais estranha. Tanto que o legista que analisou o corpo deles fala que parecia que eles tinham sofrido um acidente de carro porque era um impacto muito grande. Os demais corpos só foram encontrados meses depois, em 5 de maio de 1959, quando começou a acontecer o degelo e nisso, né, esses outros corpos foram meio que encontrados quase que dentro de um buraco, vamos dizer assim. Eles acreditam que talvez eles tenham cavado aquele buraco para tentar se proteger, ou então que eles tenham encontrado esse buraco. Tem pessoas que acreditam que eles caíram nesse buraco, mas essas pessoas que estavam nessa espécie desse bunker, vamos dizer assim, eram as pessoas que estavam mais bem agasalhadas. No entanto, as roupas que eles estavam usando meio que tinha sido colocada de uma forma meio confusa, porque algumas peças de roupa foram apenas enroladas, pareciam que eles estavam com pressa. E tem aquelas pessoas que têm uma sensação que parecia que por algum motivo eles não podiam voltar para a barraca. Outra coisa estranha sobre esses 4 corpos é que em alguns deles foi encontrada uma quantidade pequena de radiação. A Ludmila, por exemplo, foi encontrada sem o globo ocular e também sem parte da língua. Bom, o que eu vou falar agora pode ser um pouco diferente dependendo de onde você vai procurar sobre o caso Dyatlov Pass. Existe um site que chama dyatlov.com, que é um site onde você consegue encontrar absolutamente tudo sobre esse caso, todas as fotos, todos os diários escritos por eles em vários idiomas diferentes. E nesse site também tem alguns protótipos de como era e onde foi encontrado cada um dos ferimentos em cada uma dessas pessoas. E acontece, né, que nesse site tem uma informação um pouco diferente do que está em outros locais, porque em muitos locais falam que apenas a Ludmila foi encontrada sem o olho e sem a língua, enquanto nesse site específico fala que outros também foram encontrados com ferimentos estranhos, como por exemplo o Semyon, que era aquele homem que era o mais velho do grupo, ele também foi encontrado sem os olhos, enquanto o Alexander estava sem uma das sobrancelhas e também com parte do crânio exposto, e o Nikolai, o crânio dele estava simplesmente partido em vários pedaços, e novamente, né, principalmente pegando no caso do Nikolai, não havia nada externo, o crânio dele tinha sido esmagado internamente.
Em 5 de maio daquele ano, debaixo de uma neve intensa, finalmente os 4 corpos que faltavam foram encontrados. Um exame dos 4 corpos em maio mudou o rumo de toda a investigação, porque mais coisas bizarras vão acontecer. 3 desses corpos apresentavam ferimentos fatais. O corpo de Thibaut Brignol possuía grandes danos no crânio, e tanto Dubinina quanto Zolotaryov tinham grandes fraturas no peito. Segundo o doutor responsável, Dr. Boris Vozdozhnevich, a força necessária para causar tais danos era extremamente alta, a ponto de ele comparar isso à força de um acidente de carro. E tudo isso era muito estranho, porque estávamos falando teoricamente de pessoas que morreram de hipotermia. Por que tantas dilacerações? Notavelmente, os corpos não apresentavam feridas externas, como se estivessem paralisados por um alto nível de pressão. A polícia tinha muito o que investigar, e só havia uma pessoa viva para explicar um pouco do que poderia ter acontecido. Yuri Urido. Surgiu a suspeita do grupo ter se embrenhado por um terreno de experimentos nucleares do exército, e a suspeita aumentou no funeral dos jovens. Depois disso, a polícia tentou trabalhar com aquilo que eles tinham, então uma das principais provas, evidências que eles coletaram foi justamente ter verificado que a barraca havia sido cortada de dentro para fora. Além disso, o Yuri, o sobrevivente, ele conseguiu perceber que alguns itens importantes haviam desaparecido, como por exemplo, alguns dos diários, alguns dos relatórios, algumas das câmeras, alguns dos rolos fotográficos haviam desaparecido do nada. A polícia nunca conseguiu localizar essas outras provas que poderiam ter sido importantes para a investigação. E outra coisa que realmente, como eu falei, tudo era muito bem registrado e parece que realmente ali do dia 30 para o dia 1º simplesmente houve um corte e nada mais foi registrado, com exceção de uma foto que acredita-se que foi uma foto do céu, que não dá para ver muita coisa, mas dá para ver meio que alguns orbes, alguns círculos assim de luz. E, bom, não dá para saber exatamente o que é essa foto, mas ela foi a última foto tirada por eles bem na madrugada do dia 1º de fevereiro. Com tantas características fora do comum envolvendo uma cena de crime, você, assim como eu, deve estar pensando que isso foi impossível de se chegar a uma conclusão. Mas a polícia soviética deu um veredito. Uma curiosidade também é que boa parte dos familiares das vítimas, durante o funeral, falaram que a pele e o cabelo deles estava meio estranha. De acordo com os familiares, parecia que a pele deles estava um pouco mais alaranjada e o cabelo estava mais acinzentado. Até surgir a teoria fundamentada em estudos da avalanche, acreditem, as famílias das vítimas tiveram que se contentar com um laudo que dizia morte por força natural convincente. Ou seja, eles só morreram por estar na natureza. Mas é claro que no mundo inteiro muita gente não se contentou com um desfecho tão simplório. Na época em questão, a polícia acabou fechando o caso como se todos eles tivessem morrido de hipotermia e que eles acabaram não resistindo às forças da natureza. No entanto, ali mais ou menos por 2019, o caso foi meio que reaberto pela Rússia, que acabou fechando ele como se um caso de avalanche tivesse acontecido. O Alexander Puzin foi o principal investigador, o principal teórico por trás dessa teoria da avalanche, que já foi cogitada na época, porém na época eles falaram que não havia sinais de avalanche, mas fazendo essa nova pesquisa, o Alexander percebeu que realmente poderia ter acontecido uma avalanche e que por mais que naquele dia a neve não tivesse tão intensa, por mais pequena que a avalanche pudesse ter sido, já poderia ter causado um impacto super grande para causar todas aquelas lesões. No entanto, o Alexander, ele está fazendo a tese de doutorado dele com base no caso de Dyatlov Pass e até o momento o resultado final dessa tese não saiu, mas ele disse que em breve ele pretende tentar entender o que aconteceu nas outras horas e como que eles conseguiram sair da barraca e todas as outras coisas. Sobre a questão da radiação, o Alexander falou que muito provavelmente a radiação que foi encontrada nas roupas daquelas pessoas que estavam naquele bunker veio através da lamparina que eles utilizavam, para poder fazer a iluminação. Mas apesar disso, como eu falei, essa teoria da avalanche ela não explica absolutamente tudo. Mas o Alexander diz que em breve com essa tese de doutorado ele pretende explicar o máximo possível dos fatos. E as teorias continuam. Coisas como infrassom, que é uma onda sonora capaz de provocar avalanches e tempestades, flutuação da gravidade, que seria eles terem feito acampamento num local de instabilidade de solo comparada com a pressão da altitude, e até mesmo ataques de animais selvagens como renas ou carcajus, ou mesmo ataque de mansis, caçadores selvagens que são conhecidos por serem bem barra pesada e que caçavam naquela região.
O curioso é que aquela área era de fato usada para experimentos militares, surgindo até a suspeita de intoxicação e alucinação por gás metano. Aliás, Yuri Yurin trouxe a possibilidade de ser um crime envolvendo militares e até espionagem. Claro que tirando essa teoria tem várias outras. Tem aquelas pessoas que acreditam que foi um caso de alienígena, até porque a última foto tirada deles foi uma foto tirada do céu e parece que tem uma luz no céu. Sempre vai ter as pessoas que vão colocar alienígena no meio, né? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês depois. Também tem a teoria das pessoas que acreditam num pé grande. Isso porque tem uma foto específica, que é uma foto que o pessoal acha meio misteriosa, que parece que tem um homem no fundo, mas tirando isso não tem grandes evidências que foi o pé grande dentro desse caso. Dyatlov segue sendo um grande mistério e um caso muito forte para os que creem em forças sobrenaturais. Foi feito um documentário em 97 chamado O Mistério de Passo Dyatlov e um mais recente, de 2021, chamado An Unknown Compelling Force, ou Uma Força Incontornável Desconhecida, e um filme de 2013 chamado O Mistério da Passagem da Morte. Mas afinal de contas, qual a verdade? Outra teoria muito forte, que inclusive o próprio Yuri, aquele que sobreviveu, acreditou por bastante tempo no decorrer da vida dele, é uma teoria envolvendo militares, porque durante esse caso estava acontecendo a Guerra Fria e se sabe que mais ou menos ali pelaquela região acontecia testes militares, então muitas pessoas acreditam que talvez algum experimento, alguma bomba, alguma arma nova tenha sido testada naquela região e que teria causado todo esse pânico, todo esse alerte e também poderia ter causado todos esses ferimentos. Inclusive, o Yuri, o sobrevivente, chegou a dizer que ele foi uma das pessoas chamadas para reconhecer o corpo dos colegas. E ele disse, que ele via militares entrando na sala da necropsia e saindo de lá com alguns potes. E quando ele perguntava o que eram aqueles potes, eles falavam que eram os órgãos dos amigos deles e que eles iriam fazer alguns testes e que mais tarde eles trariam os órgãos novamente. Mas o Yuri alegou, ele disse que nunca esses órgãos foram devolvidos. Fora também todos aqueles objetos estranhos que sumiram. O Yuri também falou que no meio das coisas ali ele achou um óculos militar que não pertencia a ninguém, depois esse óculos sumiu. Então essa é uma teoria que o pessoal assim da internet gosta de trazer para esse caso. Também tem aqueles que acreditam na teoria da espionagem. Isso porque o integrante mais velho do grupo, o Senyon, que tinha 37 anos, ele era solteiro e ele também usava alguns nomes falsos. Ele também tinha uma experiência militar super grande, então era uma coisa meio estranha e muitas pessoas falam que nem sequer sabiam que ele tinha uma experiência militar tão grande assim. Outra coisa envolvendo ele é que ele tinha uma tatuagem que eram várias letras que até hoje nunca ninguém conseguiu descobrir o significado daquela tatuagem. Claro que só isso não é suficiente para dizer que o cara fazia parte da KGB, que ele era espião, mas tem aqueles que acreditam nessa teoria. Hoje em dia, existe uma homenagem ali na passagem, que acabou recebendo o nome de Dyatlov Pass, a passagem de Dyatlov, justamente em homenagem às vítimas desse caso. E existe também um memorial que por muito tempo foi preservado e mantido pelo Yuri Yudin, que foi aquele sobrevivente. E uma coisa peculiar e interessante sobre tudo isso é que até hoje não é recomendado que grupo de 9 pessoas façam a travessia por essa passagem, porque existe meio que essa superstição, até porque na década de 60 acabou acontecendo um acidente de avião nessa mesma região e no avião havia 9 pessoas, essas 9 pessoas morreram. Então acabou que criou-se essa superstição que assim, se você quiser, você pode ir lá fazer a escalagem, contanto que não seja em um grupo de 9 pessoas. Então a gente tem mais um caso de mistério e novamente não dá para saber exatamente o que aconteceu, até porque algumas teorias até realmente fazem um certo sentido, embora tenha aquela carga conspiracionista, mas realmente assim, parece que a avalanche faz um pouco de sentido, mas às vezes eu fico pensando, será que foi só a avalanche? Será que a avalanche aconteceu, mas teve mais alguma coisa? Porque realmente é tudo muito estranho, mas eu quero muito saber a opinião de vocês e quero que vocês fiquem acordados a noite inteira pensando no que aconteceu no caso da Dyatlov Pass. A verdade é que o passo está lá, disponível para audaciosos exploradores dos montes Urais até hoje. E a única recomendação que todos seguem à risca? Não façam esse caminho em 9 pessoas. Nunca. Eu, particularmente, não faria nem em 90. Muito obrigado por sua companhia. Nos vemos no próximo caso e até lá. Se cuidem.